A história real de São Jorge, o santo guerreiro. São Jorge é um dos santos mais venerados no cristianismo, conhecido por sua coragem, fé inabalável e sua luta contra o mal. Sua história, que atravessa séculos, foi transformada em uma lenda, mas suas raízes são profundamente marcadas pela fé cristã e a luta contra a opressão. Neste artigo, vamos explorar a vida de São Jorge, desde seu nascimento até sua consagração como santo, e entender o que o tornou um símbolo de coragem e virtude para milhões de pessoas ao redor do mundo. O nascimento de São Jorge. São Jorge nasceu em uma família cristã rica e nobre na região da Capadócia, que na época era uma província do Império Romano, atualmente localizada na Turquia. A data exata de seu nascimento não é conhecida, mas acredita-se que tenha ocorrido no século III, por volta do ano 275 d.C. Seu pai, Gerôncio, era um oficial militar de alto escalão, e sua mãe, Policrona, era uma mulher de fé profunda. Desde muito jovem, Jorge foi exposto aos ensinamentos cristãos. Seus pais, especialmente sua mãe, ensinaram-lhe a importância da fé, da caridade e da coragem. No entanto, em sua juventude, o Império Romano estava atravessando uma fase de forte perseguição aos cristãos, o que tornaria a vida de Jorge cheia de desafios. A juventude de São Jorge. Quando Jorge alcançou a idade adulta, ele se alistou no exército romano, seguindo os passos de seu pai. Ele rapidamente ascendeu na hierarquia militar devido à sua coragem e habilidades de liderança. Como oficial, Jorge serviu com honra no exército romano e se destacou por sua lealdade e força. Sua posição no exército o expôs ao mundo político e religioso da época, e ele logo se tornou um dos soldados mais respeitados. Foi nesse período que Jorge teve sua primeira grande provação de fé. Durante o reinado do imperador romano Diocleciano, houve uma grande perseguição aos cristãos. Diocleciano acreditava que o Império Romano só seria forte se todas as suas províncias se unissem sob o culto ao imperador e aos deuses pagãos. Os cristãos, que se recusavam a adorar os deuses romanos, foram perseguidos, torturados e mortos. São Jorge, como cristão devoto, recusou-se a abandonar sua fé. Sua coragem em não renunciar à sua crença o colocou em um grande conflito com o Império. Isso nos traz a primeira grande parte da história de São Jorge, sua recusa em negar sua fé diante da perseguição romana. O martírio de São Jorge. Em um episódio que viria a marcar a vida de São Jorge para sempre, ele foi chamado pelo imperador Diocleciano para entregar suas propriedades e renunciar ao cristianismo. Jorge, no entanto, se recusou a negar sua fé. Ele, como um soldado romano de alto escalão, sabia que sua posição poderia ser usada como uma forte ferramenta para influenciar os outros a seguir a religião pagã do império. Mas ele permaneceu firme. Diocleciano tentou persuadir Jorge com promessas de riqueza, poder e prestígio. Mas Jorge, totalmente imbuído de sua fé cristã, recusou tudo isso. O imperador, furioso com a recusa de Jorge, ordenou que ele fosse preso e torturado de forma brutal. Durante esse período de martírio, São Jorge resistiu à dor com uma força de espírito admirável. Suas torturas ficaram famosas, pois ele suportou de tudo, desde o corte de seus membros até ser lançado em uma panela de óleo fervente, sem jamais renunciar à sua fé. Dizem que em um momento de sua tortura, quando parecia que ele estava prestes a morrer, uma luz celestial desceu sobre ele, e ele foi milagrosamente curado, continuando a resistir ao sofrimento. Essa habilidade de resistir à dor e sua fé inabalável durante as torturas acabou por convencer muitos a seguir seu exemplo. Sua história espalhou-se rapidamente, e as pessoas começaram a vê-lo como um verdadeiro mártir, alguém disposto a morrer por sua fé. Finalmente, São Jorge foi decapitado em 23 de abril de 303 d.C., um ato que consolidaria sua fama como um santo mártir e guerreiro da fé cristã. A lenda do dragão. Embora a história de São Jorge seja principalmente conhecida por sua coragem em defender sua fé, há uma lenda que tem sido contada por séculos,
associada ao nome de São Jorge. A lenda do dragão é uma das mais famosas e provavelmente a mais representada em arte e literatura ao longo dos anos. De acordo com a história, em uma cidade chamada Silene, um dragão aterrorizava os habitantes. O dragão, que havia feito de um lago próximo sua casa, precisava ser alimentado regularmente com sacrifícios humanos. Caso contrário, ele atacaria a cidade. Para evitar que o dragão destruísse o povo, os habitantes ofereceram sua filha, a princesa, como sacrifício. Mas antes de ser sacrificada, a princesa foi salva por São Jorge, que cavalgava em seu cavalo e estava em uma missão de devoção. Ao ver o dragão, São Jorge não hesitou. Montando seu cavalo e empunhando sua lança, ele lutou contra a fera até derrotá-la. O dragão foi finalmente subjugado, e os habitantes da cidade, maravilhados com a coragem e a fé de Jorge, converteram-se ao cristianismo. A história do dragão, embora pareça fantástica, simboliza o triunfo do bem sobre o mal e a luta de São Jorge contra as forças do mal. Para muitos cristãos, o dragão representa o pecado, e a vitória de São Jorge sobre ele é vista como a vitória do cristianismo sobre as forças malignas do mundo. A canonização e o legado. Após sua morte, São Jorge rapidamente se tornou um mártir venerado, e sua história foi espalhada por todo o Império Romano e, eventualmente, pelo mundo cristão. Ele foi canonizado pela Igreja Católica e é considerado um santo padroeiro de diversos países e regiões, incluindo a Inglaterra, Portugal, Geórgia e muitos outros. São Jorge também é um dos santos mais importantes da Igreja Ortodoxa, onde sua festa é celebrada com grande pompa. Sua imagem foi adotada como símbolo de coragem, fé e resistência, representando aqueles que se mantêm firmes em suas convicções, mesmo diante das maiores adversidades. A imagem de São Jorge montado em um cavalo e lutando contra o dragão se tornou uma das mais poderosas representações da iconografia cristã, simbolizando a luta do bem contra o mal e a defesa da fé cristã. Conclusão: a vida de São Jorge é um testemunho de fé, coragem e devoção. De seu nascimento humilde na Capadócia até sua morte como mártir, ele exemplificou as virtudes do cristianismo, incluindo a resistência diante da perseguição e a disposição de sacrificar tudo por sua fé. Sua história, marcada por seu martírio e a lenda do dragão, continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. São Jorge, o santo guerreiro, nos ensina que a verdadeira força vem de dentro e que a fé verdadeira pode superar até os maiores desafios.